o mercado financeiro hoje teve um solavanco logo cedo, já começou a ficar de mau humor ontem, com a sinalização de que o governo poderia mexer na tributação sobre os bancos para compensar a isenção do diesel. Depois veio a confirmação, hoje cedo o dólar disparou, chegou à faixa dos R$ 5,73, teve atuação do Banco Central, Bolsa de Valores caiu forte, agora apresenta alguma recuperação, o dólar ainda está acima dos R$ 5,68, e é sobre essa movimentação toda que nós vamos conversar agora com o Sérgio Machado, que é sócio-gestor da Trópico Investimentos. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigado. Bom, Sérgio, eu queria saber na sua avaliação por que o mercado reagiu tão mal desta vez essa iniciativa. O mercado brasileiro já vem de mau humor há alguns dias, começou com aquela intervenção no Banco Central, troca de diretoria, ainda está girando em torno dessa questão muito relacionada aos preços de combustíveis, né? Não, eu acho que, na verdade, a gente tem uma sucessão de problemas, né? Claramente, o Brasil convive com uma taxa de juros errada. O Banco Central fez uma aposta lá em junho, julho, onde as previsões eram muito ruins, né? Você tinha gente falando em queda de PIB de 15%, deflação de 3%, e o Banco Central acabou acreditando nas piores previsões e foi para uma atitude mais ousada. Baixou os juros, nossa taxa é negativa, nós temos hoje taxa real abaixo da Suíça, e a gente não tem arcabouço para ter uma taxa dessas. A prova é o que a gente está tendo, essa série de desencontros, a demora de serem votadas as reformas necessárias, as reformas sendo totalmente desfiguradas no chegar no Congresso. Isso daí vai gerando um efeito de bola de neve. Depois, então, você nota, o que não é feito por um lado, além do mais, é atrapalhado pelo outro, porque em certa hora você começa a ter uma intervenção em empresas estatais, em preços de combustíveis, coisas que a gente tem lembranças deletérias, né, do que foi feito e o que pode acontecer. Então, eu acho que essa somatória toda acabou criando esse ambiente para o mercado ficar muito nervoso. E mais o dólar, né, ele tem sido, vamos dizer, no fundo, ele é a primeira barreira de defesa, e ele tem sido duramente atingido. Por quê? Porque com essas taxas de juros muito baixas, a gente tem tido falta de moeda, né? Então, o mercado passou a ser muito mais volátil, o preço varia demais, e depois de uma certa altura, com a perda de confiança, além da volatilidade, você tende a ter uma pressão maior na moeda. E, por outro lado, isso bate nos juros, porque, de alguma forma, só para se ter uma ideia, hoje, no pior momento do dia, a previsão do mercado futuro é que a gente chegaria em janeiro com uma taxa de juros de 6,5% a 7%. Né? Então, ou seja, olha o grau de deterioração que a gente tem encontrado. Por quê? Pior do que ter regras ruins é não ter regras. E a gente parece que está convivendo numa época sem regras, né? Nada acontece, a gente tem promessas vãs, né, vindo de Brasília, cheio de boas vontades, cheio de boa intenção, mas as coisas não acontecem. E com isso, a gente vai criando um problema que é assim, quanto mais se demora a tomar uma atitude, que no caso a atitude mais correta seria o Banco Central ter consertado uma taxa de juros claramente errada, ao se postergar, esse prêmio, né, esse embutido nas taxas, ele cresce. E é simples, é como um doente, se ele está diagnosticado, mas eu demoro a dar o remédio, eventualmente quando esse remédio for ministrado, ele não é suficiente, ou então vai ter que ser dado numa dose cavalar, né? Então por isso que a gente vê um juros de 6%, porque ninguém em sã consciência hoje defende que a gente passe de um juro negativo para um juro positivo em uma canetada, numa reunião do Copom mágica que iria de
2% para 6%. Não é isso. Mas o que a gente espera, e que o mercado está mostrando isso, é que que o Banco Central passe a ter uma atitude mais proativa e que faça o meia-culpa, fala, errei, a economia está começando a sofrer os efeitos disso, porque hoje o que acontece é que a taxa de juros só tem um beneficiado, que é o governo federal, e na parte da dívida dele que é indexada a Selic. Porque hoje as taxas de juros que ele mesmo paga a longo prazo, elas são muito altas, elas estão embutindo toda essa percepção de desarranjo futuro. Então, eu acho que esse é o maior problema. E o que as pessoas, às vezes, que são mais leigas, não entendem, é que essa taxa de juros, justamente, ela não chegou aos empresários, ela não chegou às pessoas físicas, ela ficou circunscrita à dívida do governo e aos grandes devedores, né? Então, esse é o tipo de coisa. Quem levou a vantagem foram muito poucos, e quem está pagando a conta, que é a inflação, que basicamente veio capitaneada por esse dólar, que a moeda é a pior moeda do mundo, né? É a que pior performa no mundo. E a gente fala assim, nós temos a pior economia do mundo? Não. Nós temos os maiores problemas do mundo? Não. Então, claramente, tem um erro de gestão de juros e moeda, sabe? Não precisa... Hoje pelo menos nós que falamos disso há muito tempo, a nossa juventude pró-cautela, nossos amigos de sempre, a gente sempre defendeu isso para que a gente tinha medo desse efeito, né, desse que poderia vir atrás, e veio, né, porque a parte dos custos vindo do câmbio, principalmente, e num segundo momento dos juros já distorcidos, porque na verdade essa curva de juros mais alta, ela já é realidade há 3, 4 meses. E isso que o tomador vai encontrar quando ele vai no banco. Ele não toma dinheiro a 2%, ele toma dinheiro a curva, que está em 2024 já está 6 e tanto por cento, no fim do ano agora já está em 4%, que na verdade prevê uma taxa de 6 lá na frente, a de 23 prevendo uma taxa de 8, ou seja, taxas que não seriam nem necessárias. Elas são muito mais efeitos de uma inércia e parece que uma posição meio que teimosa do Banco Central em não assumir que houve um erro na gestão. E nós precisamos disso, né? Agora, Sérgio, dúvidas já temos demais. Foi a questão da insegurança que levou a essa reação toda do mercado ao se falar em mexer na tributação sobre os bancos. Claro que isso em alguma medida bate no custo do crédito, você falava dessa diferença aí de impacto da Selic, mexe com curva de juros que continua muito pressionada, mas foi por aí o impacto negativo. E mais, né? Mais uma vez as regras não são seguidas, foi isso que eu falei. É melhor más regras, né, do que nenhuma regra. E a impressão de falta de regra fica numa hora dessa. Faltou aqui, tira dali. Mas e a segurança? Independente que todo mundo adora bater em banco, né? Banco ganha muito, pode pagar mais. Não é. Sabe, tem que ser um tratamento isonômico. Imagina se você tem uma outra empresa, né, que faz leite, né, empacota leite, que o cara fala, não, está ganhando muito, eu vou mudar a regra. Esse é o problema. A gente já tem uma insegurança hoje. Qual é o custo de juros? Qual vai ser o câmbio que nós teremos? E agora a gente tem mais uma. Qual o imposto que a gente vai pagar, né? Então, eu acho que isso é muito ruim. Agora tem a questão também de se perceber essa reação muito negativa do mercado pelo cenário de indefinição, e o Congresso está tentando viabilizar uma aprovação mais rápida da PEC emergencial. Você acha que isso pode trazer algum alívio, ainda que seja de curto prazo? Tem a questão dos juros também, que é muito provável que o Banco Central eleve a Selic já na reunião deste mês do Copom, não é? O Copom deve aumentar, talvez meio ponto já, mas você acredita que a aprovação da PEC, da forma como vem sendo sinalizada, pode trazer algum alívio? Bom, Denise, qualquer coisa que vier
de Brasília ajudando, o mercado vai gostar, né? As pessoas vão gostar, né? Que o mercado não é nenhuma entidade suprema, é a soma de nós todos. Qualquer coisa que vier no intuito de melhorar, né, o ambiente, porque a gente não pode esquecer que, fora isso, a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas estão presas em casa, os negócios estão quebrando, né, as pessoas estão sem dinheiro, tudo que continue a manter uma certa nebulosidade à frente é ruim. E mesmo assim, voltando à linha do melhor um mau acordo que uma boa briga, melhor alguma coisa, uma PEC e saia desse inferno, né, que é 250, é 200, desconta, não desconta, e nada acontece, e o tempo passa, e as pessoas, né, continuam doentes, sem emprego, as empresas quebrando. Tudo que vier de ajuda de lá é bom. E eu lembro meu velho pai que sempre falou, né, o ótimo é inimigo do bom, que a gente tenha alguma coisa, sabe? O pior é não ter nada, a gente só tem dúvidas. Exatamente. Agora, nós tivemos uma certa acomodação no câmbio, teve intervenção do Banco Central. Agora, a Bolsa está meio no 0 a 0, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Teve algum fato mais relevante para acomodar a Bolsa? Não, eu acho que é mais hoje a Bolsa estava vindo mais a reboque daqui de dentro, né? Desse mau humor danado que a gente teve aqui. Lá fora, deixa eu ver agora como é que a gente está lá fora estava levemente negativo, mas ontem nós não nos beneficiamos de uma bolsa que subiu 2%. Né? Ontem a gente ficou fora da festa e agora, não, lá, no fundo, agora a gente pelo menos casou. Lá fora está meio 0 a 0. No fim, a gente acabou aderindo mais para esse lado. E aqui eu acho que foi mais o câmbio, porque o câmbio, na verdade, foram 2 leilões, ele vendeu mais de 2 bi, quase 2 bi 100. Que não, sabe, não, até tem gente que está criticando muito, eu acho que não. Eu acho que uma hora que tem um problema que ele está sendo criado eminentemente internamente, justamente por esse ruído ensurdecedor que vem de Brasília, é hora de gastar um pouco de reserva. Gastou ontem e hoje o que? 1% das reservas. E outra coisa, eu acho, tem gente, porque é engraçado, né, que como o mercado tem alguns agentes que são bipolares. Os mesmos que defendiam que a taxa de juros devia a 0,75, até a zero, teve gente que defendeu, esses caras estão agora falando que tinha que ter uma reunião extraordinária do Copom para aumentar a taxa para 5%, que ela não pode ficar negativa. Alto lá. Aí seria outro solavanco, né? Até ontem defendi o contrário. E eu acho que é o seguinte, Denise, imagina um governo que tem tido uma postura extremamente conservadora com juros, demorado a levantar, mantido ele baixo. Imagina se ele chama uma extraordinária e dá 4%. O que o mercado vai ler? Falou, a coisa tá feia. Exatamente. Tá certo? Ele sabe o que eu não sei. Se ele fizer isso, o cara vai pedir 8%. Sabe, esse problema não é hora de vir extraordinária de jeito nenhum. Houve uma degradação muito mais da percepção de Brasília do que da inflação. A inflação segue ruim. Nós da nossa turminha lá, viemos cornetando isso desde agosto. A inflação está pior, vai piorar. Não. Ela não mudou, não houve assim, se falasse, realmente esse mês veio mais 5% de inflação, com previsão no mês que vem de 5%, aí sim, aí você estaria com um choque, de alguma forma você ia tratar esse choque com um tratamento de choque. Não é o caso. A inflação segue nos 4,5%, aí, que era um pouquinho acima da meta. Então, se ele fizer o discurso clássico de meta de inflação, ele aumenta a taxa de juros em 0,5 ou 0,75 que seja, e escreve, que é principalmente na resenha dele, que é o mais importante, fala assim, o
o balanço de risco mudou, a inflação está aí, a gente vai ter que dar um ataque a ela. E vamos fazer uma subida gradual. Já até vem preparando o terreno mesmo para essa elevação dos juros, né? Já vem mudando o discurso, já sinalizou que pode subir e agora a expectativa do mercado é de elevação mesmo já neste mês. É isso, nós ouvimos o Sérgio Machado, que é sócio-gestor da Trópico Investimentos. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado a você, Denis. Boa tarde a todos.